Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa videoaula sobre dízimos e ofertas. Eu tenho certeza que Deus abençoará a sua vida rica e poderosamente através deste vídeo. Aqui quem vos fala é seu amigo e irmão em Cristo, evangelista Emerson Santana. Bom, meus queridos, já está aí a temática dízimos e ofertas, sucesso e prosperidade. E nós vamos falar acerca desse tema. Para alguns é motivo de polêmica, para outros não, é mais tranquilo. Mas se você está aqui nesta videoaula, acredito eu, é porque você está ansioso ou ansiosa para conhecer um pouco mais e adquirir um pouco mais de conhecimento nessa área. Então, te convido neste momento para fechar os seus olhos, fazer uma breve oração, pedindo para que o Espírito Santo de Deus abra o seu entendimento, abra o seu coração para aprender um pouco mais sobre essa temática. Amém? Então vamos lá. Vamos partir para a nossa introdução. Primeiro, nós gostaríamos de falar para apresentar como pontapé inicial que, de maneira nenhuma, somos defensores da teologia da prosperidade, mas acreditamos que o cristão pautado na palavra de Deus, seguindo os seus princípios, pode sim experimentar da bênção e prosperidade material e espiritual. Então, Isaías capítulo de número 1, versículo de número 19, está escrito: Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. É uma promessa de Deus aí para os filhos de Israel, né? Ou para a nação de Israel. Falando sobre ainda a teologia da prosperidade, a gente pode dizer que essa teologia ela prega bênçãos materiais sem medidas. Essa teologia da prosperidade chega até mesmo a dizer que se uma pessoa não possui bens materiais, ela está em pecado, ela está afastada de Deus e que você nós temos o direito, né, de exigir de Deus as suas bênçãos, já que nós somos filhos de Deus através de Cristo e também herdamos as bênçãos de Abraão, né? Então, você vai ver no decorrer desta videoaula que não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, nós não acreditamos nesse tipo de teologia, nós não acreditamos nesse ensinamento aí da teologia da prosperidade. Nós não vamos muito se aprofundar nisso, porque não é o foco aqui da, do nosso, da nossa temática, né? Então, o que é que nós vamos ver então nessa videoaula? O que é que nós vamos ver? Então, o índice primeiro é uma prática antes da lei, vamos ver que no período da lei também. Terceiro, finalidade do dízimo no Antigo Testamento, ensinamentos de Cristo acerca dessa temática. Quinto, princípios motivadores dos dizimistas fiéis. Sexto, como devemos entregar o dízimo, formas erradas de entregar o dízimo, a finalidade do dízimo hoje e bênçãos e benefícios desta fidelidade. Tá bom? Então fica até o final que vamos aprender muita coisa aqui. Então, para introduzirmos, é muito importante falarmos que o ensinamento bíblico sobre os dízimos e ofertas não tem sido muitas das vezes compreendido nem aceito por um número muito grande de pessoas e lamentavelmente até por pessoas que pertencem ou são membros de igrejas evangélicas e se consideram servos do Senhor. As pessoas muitas das vezes negligenciam a prática de entregar dízimos e ofertas regularmente, por falta de conhecimento da natureza e dos objetivos da contribuição cristã e do que a Bíblia ensina sobre o assunto.
Quando conhecemos o correto e verdadeiro ensino bíblico sobre dízimos e ofertas, os objetivos, as bênçãos ou recompensas, não é difícil praticar com fidelidade. A Bíblia ensina sobre dízimos e ofertas de forma clara e explícita, de Gênesis a Apocalipse. Então, é notório, né, que muitas das vezes percebemos que pessoas negligenciam essa prática na igreja, né, na sua comunidade onde ela professa a sua fé, pelo simples fato de não conhecer ou não ter um ensinamento correto, o aprofundamento correto, verdadeiro, sobre este ensino bíblico, sobre dinheiro. E aí é que está a grande questão, que quando pode-se falar de muitas coisas, fala-se de pecado, fala-se de redenção, fala-se de arrebatamento, fala de escatologia, fala de várias temáticas que, que está incluída, imbuída dentro da teologia bíblica sistemática, né? Mas quando se fala de dinheiro, aí as pessoas muitas das vezes é, não querem ouvir, às vezes tem muita ressalva, né? Quando se trata de dinheiro, as pessoas elas é, negligenciam a prática do dízimos e ofertas. E assim, essa prática ela precisa ser uma prática regular, né? Ela não pode ser uma prática esporádica. Ah, hoje eu vou, esse mês eu vou dar, vou entregar, vou contribuir. Ah, o outro mês eu não vou contribuir. Não, não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia, ela ensina a prática regular dos dízimos e ofertas e muitas das vezes, e posso até dizer que categoricamente, e essa falta de regularidade também é por ignorância. Ignorância é falta de conhecimento ou da natureza e dos objetivos desta contribuição cristã que vai de Gênesis até Apocalipse. Amém? Então vamos ver aqui a questão etimológica. A questão etimológica. Dízimo. A palavra dízimo origina-se dos seguintes termos: azar, hebraico, decatoo, grego, decimare, em latim, e décima, português. Então, entende-se como dízimo a décima parte daquilo que ganhamos ou dos nossos rendimentos. Isso aqui está bem claro, não vou ficar por muito tempo aqui explicando, até porque é a etimologia, é a origem da palavra dízimo no hebraico, no grego, latim e português. E o entendimento geral é exatamente esse: décima parte daquilo que ganhamos ou dos nossos rendimentos. Mas vamos entrar então assim definitivamente. O primeiro tópico que nós queremos abordar é sobre dízimos antes da lei. Então vamos lá. Quando é que nós podemos ver esta prática? Lembrando, quando falamos de lei, estamos falando de Moisés, tá bom? Então, a prática de entregar o dízimo antes da lei, porque temos conhecimento através da Bíblia que, mesmo antes que houvesse qualquer mandamento ou lei escrita, a prática de dizimar já era observada por homens piedosos e tementes a Deus. Por exemplo, o patriarca Abraão. Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20, e temos uma referência também em Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 7, versículo de 1 ao 4. Então, Abraão, em seu tempo, entregou o dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque. Isto acontece cerca de quase 500 anos antes da promulgação da lei mosaica. Então, aí, podemos dizer que 500 anos antes da existência da lei de Moisés, ou da lei mosaica, né, por assim dizer, ou até mesmo antes aí de Moisés nascer, né, já existia essa prática do dízimo. E podemos asseverar e decretar, e até mesmo aqui de forma acirrada dizer, que é,
essa prática ela vinha dentro da raiz, né, dentro da raiz familiar, porque Abraão, Isaac e Jacó, Jacó as 12 tribos, até chegar a Moisés. Então, olha aí, desde os seus antepassados, ou dos antepassados de Moisés, dentro da sua árvore genealógica, os seus antepassados, começando aí de Abraão, já entregava esse dízimo e entregava ali as suas ofertas a Deus. E o contexto de Gênesis fala exatamente sobre uma guerra que existiu e Abraão, que ainda era Abrão, é, de forma voluntária, de forma temente, de forma agradecida, entrega os seus dízimos ou a sua conquista, parte da sua conquista, a Melquisedeque, o sacerdote. Vamos avançar aí um pouco mais sobre Melquisedeque, mas por enquanto vamos ficar por aqui. O patriarca Jacó, por exemplo, também, falando ainda dentro da linhagem aí, né, da genealogia até mesmo do Moisés, o patriarca Jacó, em Gênesis capítulo 28, versículos 20 ao 22. Esse texto mostra o compromisso do patriarca Jacó em relação à sua fidelidade no que diz respeito à prática de dizimar. Vamos ver, então, os patriarcas aqui. Então, o patriarca Abraão. Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20 e Hebreus 7, versículo do 1 ao 4. Abraão, em seu tempo, entregou o dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque. Isto aconteceu cerca de quase 500 anos antes da lei de Moisés. Então, quem era Melquisedeque? Vamos lá. Primeiro, letra A. Melquisedeque é uma representação tipológica de Cristo e do próprio Deus. Letra B, era o sacerdote do Deus Altíssimo, rei de justiça, rei de paz. Letra C, Abraão, ao entregar o dízimo ao sacerdote Melquisedeque, demonstrava a fidelidade a Deus de toda a família patriarcal. Ao entregar o dízimo ao sacerdote Melquisedeque, Abraão foi por ele abençoado. Então, Melquisedeque é uma referência a Cristo, uma tipologia de Cristo. Vejamos que em Isaías fala que um dos nomes de Cristo é Príncipe da Paz, né? E Cristo é o Rei da Justiça, o Rei Príncipe da Paz. Abrão, por exemplo, ao entregar o Melquisedeque, se Melquisedeque é uma tipologia de Cristo, é como se Abraão estivesse entregando o seu dízimo ali ao próprio Deus, né? Ao próprio Deus, ao próprio Cristo. E é interessante é que Melquisedeque diz assim: Bendito seja Abraão, servo, né, do Deus Altíssimo, que o Deus Altíssimo lhe abençoe. Não é? Então, ao entregar esse dízimo ao sacerdote Melquisedeque, Abraão foi por ele abençoado. E olha que interessante, é que a bênção ela cumpre o princípio do maior, sempre abençoando o menor. Não é? E uma outra referência ainda ao Melquisedeque é que ele traz e apresenta dentro daquela cerimônia pão e vinho. Ora, então se Melquisedeque representa Cristo, que era rei de justiça, que era rei de paz, né? E se Abraão, ao fazer isso, entrega o, o seu dízimo em ato de fidelidade ao próprio Deus e a toda a família patriarcal, se ao entregar o dízimo, o sacerdote Melquisedeque, como tipologia de Cristo, está abençoando Abraão e traz pão e vinho, isso fala de uma nova aliança. Isso aponta para Cristo, isso aponta para a época da graça dentro da dispensação. Isso aponta para o sangue e o corpo, falando de uma nova aliança. Então, olha aqui o Novo Testamento, ou protótipo, né, ou proto-evangelho, sendo representado em tipologia. Então, eu compreendo e entendo que esse ato de Abraão entregar esse dízimo
está apontando para uma época antecedente da lei e está apontando para uma época em que a graça também, o Cristo também, está sendo manifestado através da tipologia de Melquisedeque. Hebreus fala que Cristo é sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Lembra-se? Lembrando que Melquisedeque se apresenta como sacerdote. Uai, quer dizer então que se a gente parar para analisar, e formos focar e mirar apenas na lei mosaica, a gente vai perceber que o sacerdócio ele foi instituído dentro da nação de Israel através de Moisés, através do período mosaico, não é isso? E se aparece um sacerdote chamado Melquisedeque, que a Bíblia não dá referências dele, né? Não dá referência da sua genealogia, né? Então, é, a gente pode perceber que de forma espirituosa e de forma tipológica é o próprio Cristo tipologicamente sendo apresentado. Então, o dízimo sim é uma prática do Novo Testamento. O dízimo, sim, também é uma prática antes do Novo Testamento, e o dízimo é uma prática também no período patriarcal, como estamos vendo, e também no período mosaico, a lei de Moisés. Então vamos avançar um pouco mais. Aqui, ponto 2, os dízimos na lei. Então vamos ver aqui os dízimos na lei. Então já saímos da questão patriarcal, e vamos entrar agora para a questão da lei, né? Os dízimos continuaram sendo entregues por homens e mulheres que amavam a Deus e serviam com fidelidade durante todo o período da lei, né? Então, é, não somente no período patriarcal, mas essa prática se perpetuou por homens e mulheres que amavam a Deus e serviam com fidelidade. Quero destacar aqui algumas palavras. Primeiro, entregar. Segundo, amar. Terceiro, servir e fidelidade, tá? Então vamos lá. Entregar, amar, servir, né? Então, entregar é um ato de amar e é um ato de servir. E essa entrega, e esse amor, e esse serviço aponta para a fidelidade. E é isso aqui que está todo o princípio do dízimo. É para isso que aponta todo o princípio do dízimo, tá? É amar e servir e também um ato de fidelidade, de louvor, de culto e por aí vai. Então, letra A. Por ordem de Deus, Moisés escreveu o mandamento estabelecendo que os dízimos era do Senhor e santo ao Senhor. Letra B. Os sacerdotes, descendentes da tribo de Levi, tinham a responsabilidade de receber os dízimos do povo. Letra C. Dos sacerdotes, que no caso os levitas, era exigida fidelidade quanto aos dízimos. Isto está demonstrado figuradamente através da fidelidade de Abraão. Letra D. No governo do rei Ezequias, o povo foi instruído a entregar os dízimos e as ofertas na casa do Senhor. Na letra E, diz assim: Neemias ensinou e restabeleceu em sua época a prática de entregar os dízimos na casa do Senhor. Letra F, a doutrina bíblica sobre dízimos e ofertas ensinada por Malaquias, também Malaquias ensina lá no livro que leva o seu nome, no capítulo 3, versículos 7 ao 12. Mas vamos dar uma pincelada aqui que eu acho muito importante. Primeiro, sobre a responsabilidade que era exigida dos sacerdotes, né? Então, os sacerdotes eles tinham sim uma responsabilidade sobre os dízimos em que eles recebiam, né? É,
também a fidelidade era exigida por Deus para essa tribo, até porque eles viviam de doações. Os sacerdotes foi os levitas, que eram da tribo de Levi, foi uma tribo separada por Deus para o serviço do sacerdotal, para o serviço do templo, né? Então, isto está demonstrado, por exemplo, da própria fidelidade de Abraão, né? E uma outra questão muito interessante aí, ó, que dentro do governo do rei Ezequias, o povo foi ensinado a entregar os dízimos e as ofertas na casa do Senhor. Bom, muito interessante isso aqui. Isso aqui combate aquela ideia de que muitas pessoas têm de dizer assim: ah, eu vou entregar meu dízimo comprando cesta básica. Eu vou entregar meu dízimo, por exemplo, fazendo obras de caridade. Eu estou dando, uma maneira de devolver o meu dízimo e a minha oferta. Tá errado, tá errado. Os dízimos e as ofertas têm que ser entregues na casa do Senhor. E onde é localizado e qual é, vamos dizer assim, a característica física da casa do Senhor? É a igreja. A igreja é a casa do Senhor. Então o dízimo precisa ser entregue aos pés, ou melhor dizendo, é, aos pés dos obreiros, tem que ser entregue no gasofilácio, em algumas igrejas na salva. Então tem que ser entregue na igreja e para a igreja, para que os levitas, para que os sacerdotes, né? Porque quando fala levita, as pessoas acham que é só cantor, cantor. Não, levitas eram todos aqueles que eram responsáveis pelo serviço na casa de Deus, o serviço sacerdotal e o serviço de culto ali, os líderes do culto, podemos dizer assim, na casa do Senhor, que eram a tribo reservada e selecionada, chamada tribo de Levi. Então, a tribo de Levi, todos eles eram levitas, porque serviam ao Senhor na casa do Senhor, no templo de Deus. Então, assim, entendendo isso, transmitindo e traduzindo para nós, então, se tem que ser entregue para que o pastor, para que os líderes, os tesoureiros, para que a igreja de Cristo administre eh, com sinceridade, com fidelidade, tá? Então, o meu papel e o seu papel é entregar essas contribuições, é devolver ao Senhor a parte que lhe cabe, e a administração não fica por minha parte nem pela sua. A administração fica por parte dos líderes desta igreja. Aí, se há um desvio de caráter, aí já é uma outra questão entre esse desviado de caráter, essa instituição que está fazendo mau uso, e a pessoa bendita do Espírito Santo, né? Nós não vamos entrar nessa questão aqui, porque não é a temática, tá bom? Então, ainda falando sobre os dízimos na lei, podemos entender que nos dias do profeta Malaquias o povo estava negligente quanto à fidelidade, né, dos dízimos e ofertas à casa do Senhor. E o profeta condenou tal atitude, dizendo que eles haviam desviado dos estatutos e mandamentos do Senhor. Também Malaquias também coloca claramente que o povo de sua época estava roubando a Deus. A Bíblia, através dos profetas, mostra que a negligência, o esquecimento e a infidelidade em relação à prática de entregar os dízimos e ofertas traz maldição. Aí tem alguns textos que você pode acompanhar, parar o slide, parar o vídeo e, com certeza, dar continuidade ao seu estudo de forma pausada. Tá ok? Vamos para o terceiro ponto, então. O terceiro ponto, nós vamos falar
sobre a finalidade dos dízimos no Antigo Testamento. Então, no período do Velho Testamento, o dízimo tinha finalidade específica determinada por Deus. Primeiro, manutenção do ofício sacerdotal e do culto divino. Números 18, versículos 21 a 24, Levítico 6, versículos 12 ao 13. Então, diz assim, ó, o fogo tinha que estar aceso sobre o altar do holocausto dia e noite, e cabia aos sacerdotes e levitas não deixar o fogo do altar do holocausto se apagar. Existia causas ou motivos capazes de levar o fogo do altar do holocausto a se apagar. Então, quais eram esses motivos que poderiam acontecer, que traziam uma capacidade do fogo se apagar, né? Quais são essas finalidades ou quais são esses motivos, quais essas capacidades disso acontecer? Letra A, quando o altar do holocausto apresenta rachaduras ou quebradas. Letra B, quando o sacerdote dormia. Letra C, quando faltava lenha. E a letra D, quando as cinzas da lenha aumentavam e não eram retiradas. Letra 2, letra 2 não. Número 2, manutenção do serviço do tabernáculo ou tenda da congregação. Números 1, livro de Números, capítulo 1, versículos 50 a 51 e Números 4, versículo 4 ao 15, Números 4, versículos 24 a 28 e Números 4, versículos 31 ao 33. Terceiro, para que houvesse mantimento e prosperidade. Então vamos lá. Primeiro, para que houvesse manutenção desse serviço sacerdotal. Segundo, manutenção do serviço do próprio tabernáculo ou tenda da congregação, né, como você queira chamar e atribuir. Terceiro, para que houvesse mantimento e prosperidade na casa do Senhor. Então, todos os dízimos deveriam ser entregues com fidelidade no tesouro da casa do Senhor, para que houvesse prosperidade e suprimento das necessidades da obra de Deus. Vamos para o quarto ponto: ensinamentos de Cristo acerca do dízimo, ou dos dízimos. Algumas pessoas, por não conhecerem a Bíblia, dizem que Jesus nada falou sobre o assunto. Porém, veja o que Jesus disse a um grupo de escribas e fariseus abordando exatamente este assunto, o dízimo. Mateus 23, versículo 23 e 24. Observe que nestas suas palavras o Senhor Jesus não está censurando ou condenando entregar o dízimo, mas recomendando a sua prática, sem contudo se esquecer da justiça, da fé e da misericórdia. Então você pode abrir a sua Bíblia em Mateus 23, versículos 23 e 24, e você vai ver exatamente Jesus ensinando e falando e recomendando essa prática, tá? E ainda em Mateus capítulo 22, versículo 15 até o 22, também Jesus ensina a um grupo de religiosos qual deve ser a atitude e comportamento do ser humano em relação ao dinheiro. O que deveria ser entregue, letra A, o que deveria ser entregue ao governo, ou seja, o tributo, deveria ser obedecido. Letra B, o que deveria ser entregue a Deus, que é o dízimo, também deveria ser obedecido. Ou seja, se eu tenho a obediência de pagar meus impostos, pagar os meus tributos, pagar as minhas taxas ao governo, ser participante com cidadão terreno, com participante de e sendo cidadão de um país que arrecada do seu povo os seus tributos e arrecada do seu povo ali as suas taxas, eu não tenho que ser
fiel, eu não tenho que obedecer. Então, da mesma forma, Jesus estava ensinando, bom, dê a César o que é de César, ou seja, dê ao governo o que é do governo, pague os seus tributos, pague as suas taxas, seja um cidadão correto, seja obediente às leis do seu país, seja obediente às leis tributárias do seu país. E da mesma maneira que você cumpre essas tarefas, esses deveres, digamos assim, faça isso também com o dízimo e as suas ofertas. Obedeça também à lei de Deus, obedeça também os mandamentos de Deus. Então, é assim, dê a César o que é de César, ou seja, dê ao Estado o que é do Estado, mas também com a mesma eficácia e com o mesmo desempenho e com a mesma seriedade, com a mesma obediência, façais isso também com relação ao ensinamento bíblico. É Jesus dando, recomendando e falando e fazendo, até porque ele pagou o tributo, né? Não só ensinando, mas fazendo, praticando os seus ensinamentos, né? Mateus, versículo 22, versículo 22, 21, Levítico 27, 30, Malaquias 3, 10. Então, o ensino bíblico sobre dízimos está inserido e presente também por todo o Novo Testamento, conforme se vê nestas várias referências. Mateus 22, 15 ao 22, Mateus 23, 23, 2 Coríntios 9, versículos 6 ao 7, Hebreus, capítulo 7, versículo 8. Então, ó, por exemplo, somente no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 1 ao 9, é abordada a palavra dízimo 7 vezes, ficando provado ser doutrina bíblica também no Novo Testamento. Então, se alguém dizer aí, ah, não, isso é do Antigo Testamento, você já conseguiu entender até aqui que o dízimo era uma prática antes da lei, né? Que o dízimo era uma prática da lei e o dízimo é uma prática também para essa dispensação e para os nossos dias e para o Evangelho. E dentro do Evangelho, Jesus estimula, Jesus recomenda essa mesma prática, tá? E você pode usar essas referências bíblicas aí. Se você quiser parar, pausar, acompanhar, ler juntamente com a Bíblia aberta, faça isso. Não perca essa oportunidade. Voltar o vídeo, pausar, fique à vontade. É para isso que estamos aqui, tá? Então vamos lá para o quinto tópico aqui, falando sobre princípios que devem nos motivar a sermos dizimistas fiéis. Então, o primeiro princípio é o princípio da obediência à palavra de Deus. Então, 1 Samuel 15, 22, Tiago 1, versículos de 2 ao 24. Né? Tem as referências bíblicas aí para você acompanhar. O dízimo que entregamos no tesouro da casa do Senhor é uma demonstração da nossa obediência a Deus e sua palavra. É verdade que uma pessoa pode entregar de forma regular e pontual o dízimo na casa do Senhor e gastar o restante de seus bens em coisas que desagradam a Deus, mas este comportamento é excepcional. Via de regra, as pessoas que são fiéis dizimistas são fiéis também no gastar a parte que Deus lhe permite conservar. Né? Lucas 16, 10 tem uma referência aí para você acompanhar. Então, quem é dizimista fiel, ele tem a sua pontualidade, ele sabe com que gastar. A Bíblia diz também, gastai o seu dinheiro, as suas riquezas naquilo que é pão, né? E não gastar de uma forma dissoluta, desordeira. Vejamos o filho pródigo, né? Que pegou ali a sua parte e foi gastar de forma desordeira, foi gastar de maneira promíscua. Né? Este não é o ensinamento bíblico, não é o ensinamento cristológico, não é o ensinamento sacrossanto. Via de regra, por exemplo, as pessoas que são fiéis dizimistas também são fiéis no gastar a outra parte, os 90%, digamos assim, que lhe permite ser conservado, né, ou administrado.
Primeiro que a gente precisa entender que essa questão aí dos ganhos, ela é tudo de Deus. Se a gente parar para analisar que tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, parte dele, vem dele, e que somos mordomos, então isso significa que ele só quer daquilo que coloca nas nossas mãos, só quer uma décima parte, só quer uma porcentagem pequena, e a outra porcentagem maior ele destina para que sejamos bons administradores, que sejamos bons ministros, que podemos de uma maneira eficaz administrar com eficiência, administrar com eficácia, administrar com inteligência, administrar com sabedoria aquilo que ele coloca em nossas mãos. O segundo princípio é o princípio da fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1, versículo 6. 2 Coríntios 9, 10, Hebreus 10, 38, 2 Coríntios 9, 6, 1 João 5, 4. Então, ao entregarmos o dízimo, estamos demonstrando de forma prática a nossa fé na providência de Deus. A verdade é que muitas pessoas não são dizimistas porque não acreditam na providência de Deus, porque lhes falta fé. Acham que entregando o dízimo lhe faltará o necessário para sobrevivência sua e da sua família. Uma coisa que não é verdade, né? Que não é verdade. É, existe sim, por incrível que pareça, existe sim pessoas que não são dizimistas porque acreditam assim, se eu tirar essa parte aqui, vai faltar, né? Muitas das vezes fazem muitas dívidas, não tem uma boa administração e acabam se apertando financeiramente e acham assim que se tirar vai faltar. Olha, isso aí é falta de credibilidade na palavra de Deus e isso também é falta de fé, tá? Eles não, quando alguém faz isso, ele está dizendo com essa atitude, olha, eu não acredito na providência de Deus. Eu não acredito que Deus pode prover. Eu não acredito que Deus pode entrar com providência. Eu não acredito que Deus pode é, prover e que Deus pode fazer algo por mim, tá? É uma questão de falta de fé? Também pode ser interpretado dessa forma. Eles pensam que entregando o dízimo lhe faltará o necessário para a sobrevivência de sua casa ou da sua família. Acham ou pensam que vão passar por necessidade. E aí está um erro muito grave. Vamos aqui para o terceiro princípio. O dízimo ele cumpre o princípio também chamado de honra. Provérbios 3, versículo 9 ao 10, 1 Timóteo 1, versículo 17, Salmos 24, versículo 1, 1 Crônicas 29, 11 e 12, 1 Samuel 2, 30. Devemos honrar a Deus com os bens que Ele colocou em nossas mãos. O outro princípio é o princípio do amor a Deus e sua obra. E aqui é que está algo muito interessante. Porque se eu não amo a obra de Deus, como é que eu amo Deus? Né? Se eu não consigo amar aquilo que eu consigo ver, que é palpável, que é visível, como é que eu vou amar Deus que eu não vejo? Então, o dízimo que entregamos no tesouro da igreja é a expressão de demonstração do nosso amor a Deus e a sua obra. Quem ama dispõe de si mesmo e do que possui em benefício do ser amado. Foi isso que Deus fez por nós, né? Então, como foi a maior prova de Deus pela humanidade? Entregando o seu próprio filho, né? Então, ali é uma grande prova de amor. Então, o dízimo que entregamos na casa do Senhor é uma expressão, é uma demonstração, é uma forma de louvor, é uma forma de entendermos
quão grande foi e quão grande é a obra do Senhor. Então, se eu amo a Deus, eu amo a sua obra. Não tem como eu amar a Deus e aborrecer a sua obra. Não tem como eu dizer que amo a Deus e aborrecer a salvação. Não tem como eu dizer que amo a Deus e desobedecê-lo. Não tem como eu dizer que amo a Deus e não seguir os seus ensinamentos. Ora, se eu faço isso, ou qualquer pessoa que faz isso, de fato, ela está em falta, ela está aí com algum tipo de desvio de crença. Tá? Um outro princípio, que é o quinto, é o princípio da adoração. Olha aí, entregar o dízimo para o verdadeiro cristão é uma expressão de adoração, de louvor e culto a Deus. Quando entregamos o dízimo com espírito e sentimento de adoração a Deus, constitui-se um profundo, melhor dizendo, significado para a nossa alma e motivo de bênção da parte de Deus para a nossa vida. Então, adorar não é só você abrir a boca, ajoelhar, orar, jejuar, né? Não é somente isso. Evangelizar, falar de Deus, sair gritando pelas ruas que você ama Ele, não é só isso, né? A adoração, ela também é expressa pelo por aquilo que você entrega. Também o seu dízimo e a sua oferta, ela também é um ato de adoração, lógico. Lógico que com uma ressalva. Quando você faz isso com espírito e sentimento de adoração, com espírito contrito, quebrantado, eu chego até a dizer com espírito voluntarioso, sabe, sem peso, né? Com um coração puro, com um coração livre de qualquer pré-julgamento, com um coração livre de qualquer circunstância adversa. O outro princípio é de gratidão. Olha, e esse aqui é um princípio muito importante, muito interessante, porque ser grato a Deus não é somente de boca. Tem muita gente que, sou grato a Deus, Senhor, obrigado por este dia, por esta noite, obrigado pelo pão, obrigado. Sim. E como é que se deve demonstrar isso? De que maneira? Qual uma das expressões, né, uma das grandes expressões de mostrar esta gratidão? Também, meu querido, também, minha querida, é entregando o dízimo e a oferta, é trazendo na casa para a casa do tesouro, é entregando o dízimo, né? É quando você devolve aquilo que é de Deus à parte do Senhor para mantimento da sua obra. Então, entregar o dízimo é uma forma de expressar a Deus nossa gratidão por aquilo que Ele já nos deu, por aquilo que Ele já nos entregou, o seu trabalho, a sua saúde, né? É, a sua paz no lar, os livramentos do Senhor, né? Não é que você vai pagar para Deus, não é isso, não entenda por esse viés, não tem esse tipo de pensamento, por favor. É uma maneira de você dizer, Senhor, eu sou grato a Ti. Simples, é um momento de você dizer, Senhor, olha, como forma de gratidão, eu entendo, Senhor, que eu preciso te devolver de alguma maneira. E quando você faz isso, você está cumprindo um princípio, talvez até sem saber. Se você não sabia, entenda hoje. Você está cumprindo um princípio chamado de gratidão. Então não podemos pagar de maneira nenhuma as bênçãos recebidas de Deus, mas devemos demonstrar despojando da parte dos bens que Deus colocou em nossas mãos para atender às necessidades da obra do Senhor, entendendo que a obra de Deus ela é carente da ajuda, né? Entendendo que de Deus ela é carente, né? Que sejamos cuidadosos e cautelosos. E quando fazemos isso, nós estamos é, cumprindo com este princípio chamado princípio de gratidão, tá bom? Vamos ver aqui então um próximo tópico, é o tópico de número 6. Então, como devemos entregar o dízimo? Primeiro, com pontualidade conforme a prosperidade.
Isso significa entregar os dízimos de forma regular ou pontual e proporcional aos ganhos, rendas ou posses. Quem recebe salário por semana deve entregar o dízimo semanalmente. Quem recebe salário por quinzena deve entregá-lo quinzenalmente. Quem recebe salário por mês deve entregar o dízimo todos os meses. O lavrador que aufere seus lucros quando vende a sua colheita deve entregar o dízimo por ocasião da venda dessa colheita. Muitos crentes estabelecidos com fazenda de gado, comércio ou indústria deverão entregar o dízimo do rendimento ou lucro de tais atividades. Se a pessoa deseja ser fiel, sempre encontrará o caminho. Se não deseja ser fiel, sempre encontrará uma desculpa. Então, para quem não quer ser fiel, irmão, sempre vai ter uma desculpa. Da mesma forma como aqueles que querem, que são desejosos pela fidelidade, também vão encontrar um caminho, né, de fidelidade a Deus, né? Então aí, se você recebe por mês, entregue mensalmente, devolva mensalmente. Por quinzena, que seja quinzenalmente. Se for por semana, que seja semanalmente, não é? Se você aí é um agricultor, um fazendeiro, um comerciante, um industrial, né, que ofere seus lucros na venda ali dos seus produtos, né? Então, ao vender, ao realizar lucro, então você tira essa parte aí e devolve para o Senhor como ato de fidelidade, de louvor, de gratidão, né? Entendendo que Deus ele não é apenas o seu Salvador, mas também o seu Senhor. Que Deus possa cumprir este papel na sua vida, tá? De Senhor, não somente de Salvador. Quando eu digo isso, eu estou falando sobre Mamon, né? É tanto que Deus fala, Jesus fala, não tem como você servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou o dinheiro, né? E quando a gente vai parar para analisar de uma forma mais aprofundada sobre essa questão, a gente percebe que Jesus está combatendo a avareza ali, né? Jesus está combatendo exatamente essa avareza. Lembra do jovem rico? Jesus, conhecendo o coração dele, diz: Olha, venda tudo o que tem e divida com os pobres. Jesus estava testando aquele jovem rico, né? Jesus estava mostrando para aquele jovem rico quão avarento era o seu coração. Hum? E a gente já conhece a história. Então, quem você serve? A Deus ou Mamon? Porque se você diz que Deus é o seu Senhor, que domina sobre sua vida, olha, você precisa rever esses conceitos que você tem. Porque se Cristo for de fato o seu Senhor, que domina todas as áreas da sua vida, então tá aí uma área que talvez ele ainda não domina. E Mamon é o seu Deus nessa área, não é? O dinheiro é o seu Deus. E quando eu dizimo, oferto, eu estou falando assim para Deus: Senhor, o meu Deus, o meu Senhor não é Mamon. Eu não sirvo ao dinheiro, tá? Eu sou o Senhor do meu dinheiro. Ele não me governa, ele não me dirige. Sou eu que tenho, né, possessão sobre ele. E eu que sou o dominador do dinheiro, né? Então, assim, fujamos de toda a avareza, tá? Porque isso não agrada a Deus. Vamos lá. Também, como devemos entregar o dízimo? Também através da igreja, né? O lugar para entregar os dízimos é a igreja, em ato de culto e adoração a Deus. Existem alguns crentes que dizem ser dizimistas, porém não aceitam nem obedecem à determinação bíblica quanto à forma correta de dizimar. Entregam uma parte do dízimo na igreja, outra parte destinam a entidade filantrópica ou de assistência social, e ainda outra parte distribui pessoalmente a pessoas pobres, fazendo ele mesmo a administração do dízimo do Senhor. Lógico, nada impede que o crente contribua para uma obra de caridade, porém, não com uma divisão do dízimo que pertence ao Senhor. Contribuir para a obra de caridade com parte do dízimo é fazer cortesia com o chapéu alheio.
Existem ainda aqueles clientes que não concordam que Deus administre o dízimo através da igreja, mas eles mesmos querem administrar a aplicação do dízimo que pertence ao Senhor. Lógico, se esse dízimo, a Bíblia fala que pertence ao Senhor, então pertence a Ele e tem que ser entregue na casa dele. Essa atitude, por exemplo, do próprio dizimista fazer essa administração e esta distribuição, essa atitude não tem apoio bíblico. Veja o exemplo da igreja primitiva, onde os apóstolos faziam a administração de todas as contribuições, dízimos e ofertas que eram levados à casa do Senhor. Né? A Bíblia fala em Atos capítulo 4, versículo 34 e 37, que era entregue aos pés dos apóstolos, né? Os dízimos e as ofertas, e eles que faziam toda a administração desses recursos, tá? Então, a igreja e através da igreja é que são feitas aí a administração e é na igreja que são entregues aí as contribuições, dízimos e ofertas. Terceiro, precisa ser feito ou entregue, né? Precisa ser entregue com liberalidade e voluntariedade ou voluntariamente. 2 Coríntios 9, versículo 7 ao 13, a Bíblia diz que a nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus. Né? Então podemos vê-la em Mateus 5:30. Os fariseus eram fiéis dizimistas. O que entregamos, ou seja, 10% do que ganhamos, é apenas o que pertence ao Senhor. A partir daí é que começa a nossa liberalidade e voluntariedade em contribuir, tá? Então aí, nós não podemos, a nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus. Ou seja, nós não podemos apenas cumpridores, né, como os fariseus eram, só para mostrar que, de uma certa forma, você está ali dizimando e ofertando, que eles faziam questão que as pessoas olhassem, né? Os sacerdotes, os levitas que estavam ali, os escribas e fariseus, eles faziam questão de que as pessoas olhassem, né? É, inclusive, eles gostavam até que fizesse barulho nos gasofiláceos, né? Na hora da contribuição, para mostrar, olha, o quanto que ele está contribuindo. Essa justiça nossa, a liberalidade nossa e a voluntariedade nossa precisa exceder exatamente a, essa mentalidade farisaica, né? Essa mentalidade que existia no fariseu e nos escribas. Né? O que entregamos, ou seja, a 10ª parte do que ganhamos, é apenas o que pertence ao Senhor. Então precisamos entender, é do Senhor, não é meu. E se é do Senhor, pertence a Ele. A partir do momento que eu faço isso, a partir do momento que eu tenho essa consciência, aí, digamos assim, a outra parte que nos resta, a gente precisa administrar. E a partir daí é que começa a nossa liberalidade e voluntariedade em contribuir, tá? Então a gente precisa entender que Deus tem a sua parte e depois a gente voluntariamente e deliberadamente precisamos administrar. E a partir daí também começa a nossa liberalidade, voluntariedade em contribuir. Quarto, com ações de graças, né? Precisamos entregar o nosso dízimo com alegria, com louvores, né? Entendendo que Deus é dono de tudo, entendendo que Deus foi quem nos proporcionou essa dádiva. Sétimo, formas erradas de entregar o dízimo. Ponto 1. Qual a primeira forma errada? Entregar o dízimo com constrangimento. É o dízimo entregue acompanhado de um suspiro, de um gemido, ou por que não dizer, acompanhado de um protesto. Segundo, entregar o dízimo meramente como um dever.
Entregar o dízimo na casa do Senhor deve ser entendido e considerado como um grande privilégio e não meramente um dever ou obrigação. Uma outra questão é entregar o dízimo visando autopromoção ou ostentação. Este era a forma de dizimar dos fariseus, como eu falei, né? Entregavam o dízimo por mera ostentação e exaltação, visando simplesmente autopromoção ou destaque. O dízimo não deve ser entregue visando granjear status ou admiração dos membros da comunidade ou igreja, nem tampouco visando ostentação ou exibição de riquezas. Quarto, entregar o dízimo motivado apenas por interesses financeiros. É entregar o dízimo para recebê-lo de volta acrescido de juros e correção monetária, como se estivesse fazendo um investimento de capital. Isto é, entregar o dízimo motivado apenas pelo interesse de receber mais dinheiro, como se estivesse fazendo uma barganha com Deus. Não se pode entregar dessa forma, isso é errado. Então, esses pontos estão bem claros aqui. Vamos avançar um pouco mais aqui, ó. Outras formas erradas de entregar o dízimo. Entregar o dízimo de forma aparente. Que é isso? É entregar como dízimo um valor que não corresponde com uma décima parte dos nossos rendimentos ou daquilo que ganhamos. Quem assim procede está insultando ou tentando mentir a Deus. A contribuição trazida com infidelidade ao altar por Ananias e Safira, por exemplo, foi motivo, né, para aquele casal receber o castigo e maldição. Atos capítulo 5, versículo 1 ao 11. Sexto, entregar o dízimo proveniente de ganho desordenado ou de origem lícita. Essa galera da jogatina, o pessoal aí do Tigrinho, dos outros aplicativos, né, que promete dinheiro fácil, dinheiro de loteria, dinheiro aí que não é proveniente de fontes seguras, né, de roubo, muitas das vezes de furto, ou muitas das vezes de venda de produtos ilícitos, tá? Então tudo isso aí são maneiras incorretas, tá? E de forma desordenada ou de forma ilícita. Você não pode fazer isso. Oitavo, a finalidade do dízimo dos dias atuais. Então, o dízimo hoje tem finalidade maior que nos tempos do Novo Testamento e dos profetas. Vejamos. Letra A, manutenção do ofício ministerial. Letra B, para o sustento da obra de evangelização e expansão do reino de Deus na terra. Letra C, para a manutenção da assistência social. Letra D, para se fazer a manutenção e conservação da casa do Senhor. Não é isso? Aí está bem claro aqui esses pontos, mas aqui a manutenção de conservação, a pintura, né, uma ornamentação, né, trocar aí talvez o letreiro da igreja, que por muito tempo está ali exposto, tomando chuva, sol, e aí precisa de uma manutenção, precisa de uma renovação, pode ser uma ampliação do próprio templo, fazer uma nova cantina, fazer talvez uma sala para criança, e assim sucessivamente, né? Manutenção da assistência social, comprar uma cesta básica, comprar um medicamento, pagar um médico, pagar um dentista, pagar ali uma assistência médica, pagar muitas das vezes até mesmo um aluguel para algum irmão que esteja passando por uma necessidade financeira e outras e várias aplicações para o sustento da obra de evangelização e expansão do reino de Deus na terra, ou seja, um microfone, uma caixa de som para fazer uma obra missionária, uma obra evangelística, muitas das vezes até mesmo pagar um palco, pagar muitas das vezes ali um pastor, um pregador, um missionário que vem de fora para prestar um testemunho, para fazer uma obra evangelizadora, né? E para isso remete gastos, né, de custos, né, com esse obreiro. A manutenção do ofício ministerial, como por exemplo, o obreiro é digno do seu salário, uma ajuda de custo para aquele obreiro que está ali, juntamente com sua família, talvez largou tudo, trabalho secular para estar vivendo ali de uma forma intensa e integral na obra do Senhor.
tá? E para que haja mantimento e prosperidade na casa do Senhor. Não é isso? Uma igreja próspera é uma igreja abençoadora, né? Uma igreja que se mantém é sinal de que os seus membros entenderam e compreenderam qual é o papel desta igreja, qual é o papel de cada membro, de cada congregado, de cada crente que compõe aquela denominação, tá bom? Então, ainda seguindo, vamos para o nono tópico. Bênçãos ou benefícios provenientes da fidelidade. Então, primeiro ponto aqui, vamos falar sobre bênçãos para os dizimistas, né? Quais são as bênçãos aí para o dizimista? Né? Bênçãos para o dizimista. Vamos lá. Deus desafia a todos os povos a serem fiéis dizimistas e depois experimentarem as bênçãos e a proteção do Senhor. Malaquias 3:10. Letra A. As janelas dos céus sempre estarão abertas. Letra B. As bênçãos do Senhor serão imensuráveis e sem medidas. Letra C. Deus repreenderá o devorador. Letra D. Que consome na terra o que é produzido. Letra E. Que impede a terra de produzir. Letra F. Que nos impede de construir a nossa prosperidade. Letra G. Né, que consome o que nós ganhamos. Letra H. Estaremos livres da maldição. Letra I. O Senhor estará e andará conosco. Letra J. Aquele que é fiel herdará a vida eterna. Não quer dizer que aquele que não é dizimista perderá a sua salvação. Pelo contrário, dízimo não é critério de salvação, tá? Mas isso implicará, logicamente, pela sua fidelidade, né? Isso implicará pela a sua maneira de compreender os princípios de Deus, lógico, você terá uma vida muito mais abençoada, tá? E se você é cumpridor das leis de Deus, se você é cumpridor dos mandamentos de Deus, lógico que você terá uma vida próspera e também ganhará no futuro a vida eterna. Né? É isso que Cristo disse para os seus discípulos quando eles perguntam: o que nós ganharemos em te seguir? Né? Deus fala: ganharás 100 vezes mais e, portanto, no futuro a vida eterna. Né? E obedecer a Deus. Vamos lá. É, Ponto 2. As bênçãos ou benefícios provenientes da fidelidade, entenda, bênçãos ou benefícios provenientes da fidelidade. Não estou falando do dízimo, tá? Porque o ato da disciplina, de você ser disciplinado com os dízimos e ofertas, já demonstra que você é uma pessoa fiel, tá? Então, bênçãos e prosperidade, benefícios de sermos fiéis. O que esta fidelidade providencia? Ela providencia exatamente essas bênçãos aí, tá bom? Do tópico 1 que eu falei, né, das bênçãos para os dizimistas, mediante a fidelidade. O fidelidade mediante o dízimo e dízimo mediante fidelidade. Letra 2, letra não, número 2. Estou me perdendo aqui, mas tudo bem. Número 2, uma bênção para a igreja. Então, o dizimista, ele não se torna apenas uma bênção para ele mesmo, né? Não é somente uma bênção que ele atrai, que ele recebe da parte de Deus, mas também ele se torna uma bênção para a igreja que ele está, na igreja que ele congrega, na igreja que ele é, na igreja que ele é membro, congregado, participante, porque haverá mantimento e prosperidade na casa do Senhor através desse crente fiel, através desse dizimista fiel. Haverá recursos para manter o ofício ministerial e os serviços da casa do Senhor por causa deste obreiro,
desta obreira, deste crente, deste servo, desta serva, que é fiel em sua vida com Deus. Letra C, haverá recursos para assistência social cristã. Então, se essa pessoa é dizimista fiel, se essa pessoa é fiel, cumpridora ali dos seus deveres na presença de Deus, os seus deveres bíblicos, irmão, só tenho que ganhar. A obra de Deus ganha, a igreja ganha, a obra do Senhor ganha, né? E Deus abençoa. Há recursos, há prosperidade, há assistência social. De repente pode estar algum irmão ali passando por alguma necessidade, por algum desafio na vida, mas a igreja não consegue dar assistência para aquela família, porque os irmãos, aqueles membros que estão ali, não cumprem com o seu dever de fidelidade com suas finanças, né? Relacionada ao dízimo e ofertas. Letra D, haverá recursos para manter a obra de evangelização ou obra missionária, tá bom? Bom, meus queridos, chegamos aqui ao último tópico, falando sobre dízimo e ofertas. Então, aqui eu falei até um pouco mais sobre dízimos, né? Mas em breve nós faremos uma outra videoaula falando especificamente sobre ofertas. Nós falamos sobre dízimos especificamente, que é a primeira parte desse estudo. A segunda parte, vamos falar sobre ofertas. Você pode perceber que eu foquei muito nessa questão aqui do dízimo, tá? Então, seja um dizimista fiel, entenda, compreenda aquilo que foi falado aqui, né? Eu tenho certeza que você, se voltar para essas práticas, se você anotar as referências, voltar outras vezes, não tenha pressa, mastigue, alimente-se deste vídeo, eh, não tenha, não seja afoito, né? E não tenha velocidade no aprendizado. Vai devagar, anota. Isso vai fazer com que você assimile melhor e que aquilo que você viu, leu e ouviu vai entrar na sua cuca, na sua memória, vai fazer você conseguir memorizar melhor se você também anotar as referências, ler as referências, buscar, né, conhecer um pouco mais aprofundado. E eu espero que este vídeo possa ter contribuído para a sua vida e para o seu ministério e para a sua vida cristã, tá? Que Deus assim possa abençoar a sua vida e que você continue acompanhando os nossos vídeos, que você continue acompanhando aí as videoaulas, que você continue conosco, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome do Senhor.